Naked Cake 100% sem glúten e a gente ensina nesse vídeo a utilizar os pacotinhos da Yuka Fit com mistura pronta. Fica com a gente que tu vai aprender a fazer ele. Pro recheio do nosso bolo, a gente vai fazer uma mistura de brigadeiro. E como a gente quer que ele fique bem firmezinho, a gente vai adicionar chocolate ao invés de chocolate em pó. Então, em uma panela de fundo grosso, adiciona 350 gramas de chocolate. O chocolate que a gente está utilizando é o All Leite. Então, coloca as 350 gramas de chocolate aqui e, porque vai ser um bolo com 3 camadas, adiciona 2 caixas de leite condensado. E aí, em qual tipo de fogo, amor? É, fogo baixo sempre. Sempre em fogo baixo, mexendo, porque a gente não quer que grude nada na panela. Essa panela aqui, ela é excelente para isso, ela é inclusive feita para fazer brigadeiro. Ela é uma panela das panelas Rosso, o link a gente vai deixar aqui embaixo para vocês. E ela tem um fundo bem grosso, é maravilhosa para fazer brigadeiro. A gente inicia pelo brigadeiro porque a gente precisa que ele esfrie bastante antes de colocar ele como recheio do nosso Naked Cake. Então ele precisa estar bem friozinho, né? Frio, no caso, precisa estar em temperatura ambiente para que o nosso bolo não desmorone. Como que a gente sabe se está no ponto o brigadeiro? Quando a gente conseguir ver o fundo da nossa panela assim, como vocês podem ver aqui, a gente tá vendo o fundo da panela quando eu passo a espátula. E aí tá no ponto, tá na hora de desligar o fogo. E aí leva para um outro recipiente, porque a gente precisa que essa mistura esfrie bem pra gente colocar no nosso bolo. A gente vai pré-aquecer o forno então por 10 minutos a 180 graus para começar a fazer o nosso bolo. Para o nosso bolo, a gente está utilizando essa mistura de bolos pronta da Yuka Fit. A gente está usando a de chocolate e a de baunilha. Aqui atrás está descrito passo a passo de como ela pode ser feita. E como o bolo que a gente vai fazer é o Naked Cake, aquele bolo pelado, a gente não pode molhar ele. Então essas misturas da Yuka Fit, elas são perfeitas, porque ela deixa o bolo na consistência que a gente precisa, sem que ele fique desmoronando. A gente primeiro inicia com os ingredientes molhados, que são 2 ovos quebrados dentro de uma tigela. Aqui tem 3 quartos de água. Essa água ela tá em temperatura ambiente. O dia hoje aqui tá mais quentinho, então a água tá em temperatura ambiente, então não tá morna. E aqui tem meia xícara de gordura de coco. A gente não quis utilizar óleo, então tem meia xícara de gordura de coco. E aí, mistura bem por cerca de 2 minutinhos, para ficar bem aerado o nosso bolo. Tu vai ver que a mistura vai estar bem esbranquiçadinha depois dos 2 minutos batendo, tá? O bom desse bolo é que ele não precisa de batedeira. E aí, adiciona a mistura pronta de bolo. A que a gente tá utilizando aqui é a de chocolate, mas a gente vai fazer um misto de chocolate e baunilha, um de cada vez. E aí, tu vai misturar bem essa mistura pro bolo não ficar empelotado, tá? Então mistura por cerca de 1 minutinho também. Se tu tiver um fouet, é bom porque ele ajuda a misturar bastante a massa do bolo com os ingredientes molhados, tá? Enquanto o Julian mistura, a gente vai untar uma forma. Essa aqui fica mais fácil, ela é de fundo removível. E aí, despeja a tua mistura em uma forma que a gente untou. Enquanto isso, gente, lembrando que o nosso forno ele está sendo pré-aquecido. Aí vocês talvez se perguntem, mas por que pré-aquecer o forno para o bolo? Porque o bolo ele precisa ter um choque térmico quando ele entra dentro do forno, porque ele vai estar com a massa fria e o forno vai estar quente. Esse choque térmico, ele é o que vai fazer a fermentação do teu bolo e vai promover as bolinhas de ar no bolo para ele ficar bem aeradinho. A gente vai levar então o bolo ao nosso forno por cerca de 40 a 45 minutos a 180 graus. E aí, enquanto o nosso bolo vai assando, eu quero que tu deixe aqui nos comentários o motivo de tu tá vendo esse vídeo. É porque tu quer uma alimentação livre de glúten, é porque tu precisa ter uma alimentação livre de glúten, ou porque tu caiu nesse vídeo, porque tu achou o bolo lindo e continuou assistindo. Conta pra gente aqui embaixo. A gente corta então os topinhos deles dessa forma, bem rente a parte que tu vai querer deixar, porque o bolo ele precisa ficar bem retinho para não desmoronar depois. Com o bolo pronto, a gente desenformou, cortou o topo dele, deixou ali no canto e aí tu coloca ele no local que tu vai montar o teu bolo. Porque é o seguinte, ele vai ficar mega pesadão, é um bolo que dá pra, sem mentira, gente, umas 20 pessoas, tá bem? Então, coloca no local que tu vai montar e bora montar o nosso bolo. Lembra daquele brigadeiro que a gente deixou esfriando? A gente vai pegar ele e colocar dentro do nosso saco de confeitar para poder colocar dentro do nosso bolo.
A gente vai começar então fazendo bolinhas no teu naked cake, que vão ser a parte do recheio do teu bolo. Depois de toda a parte da volta feita, coloca um pouco no meio e a gente vai vir com uma espátula para espalhar. E aí, espalha com a espátula bem direitinho para o bolo ele não ficar torto. A gente vai adicionar os morangos no meio do nosso bolo então. E uma dica, ela vai eles antes. A gente lavou cerca de umas 3, 4 horas antes. E aí deixa secando se tu puder, mas se não, seca ele bem com papel toalha para ele não soltar aquela aguinha no meio da nossa receita. E aí coloca a parte de chocolate. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma camada de baunilha e uma de chocolate por cima do brigadeiro com os moranguinhos. E aí já sabem, né? Faz a mesma coisa que foi feita na parte de baixo, na parte de cima. O bolo Naked Cake, ele é um evento por si só, então aproveita bastante na apresentação, capricha, faz da forma que a tua imaginação achar que é melhor, mas faz uma apresentação bem bonita. E de novo, coloca os moranguinhos para enfeitar o teu bolo. Ele vai ajudar a ficar molhadinho, porque como eu falei, o morango ele vai soltar um pouquinho de água. E aí coloca a parte de cima, que a gente escolheu fazer de baunilha, por cima do teu bolo. E aí os morangos a gente vai posicionar da forma que a gente quer, assim. E aqui eu vou fazer esse corte, que ele fica super bonito nos morangos. Deixar ele meio que em formatinho de flor assim. E abrir no nosso bolo. Bora cortar então o bolo, bora pra hora da verdade. Essa parte tem que ser com bastante cuidado, porque como ele tem 3 camadas, vai ficando bem difícil de cortar. Mas com cuidado e com jeito, se dá certo. E olha que maravilha, todas essas camadas!